Ó, aí, uma galera aqui. Esse é o quarto. Então, 3, pelo menos deve ter passado por 3 aí. Todo mundo? Ah, tem uma galera aí. Boa. Bom demais. Então, hoje nós chegamos no capítulo 3. E eu quero ler com você, não vou ler todo o capítulo 3, de propósito, mas eu vou resumir o capítulo 3 em um único sermão e utilizando apenas um único exemplo. Você vai perceber que no capítulo 3, no capítulo 1, Paulo ele começa a apresentar aquilo que o indignou como apóstolo e plantador daquela igreja, chamando de um outro evangelho, um evangelho diferente. E Paulo vai dizer que um outro evangelho não é nenhum evangelho. Se não é o evangelho de Jesus Cristo, se não é o evangelho que aponta para a cruz, se não é o evangelho da graça de Deus, não é o evangelho da Bíblia. Quando chega ainda no capítulo 1, Paulo vai dizer como é que esse evangelho alcança. E Cristo foi revelado em Paulo. Cristo o escolheu. E Cristo o estava enviando a pregar o evangelho para os gentios. E nós entendemos que é exatamente isso que acontece conosco. Quando o evangelho nos é apresentado, Cristo é revelado em nós. E essa é a maior experiência que um homem ou uma mulher pode viver. E o resultado disso é que uma vez que nós conhecemos a Cristo, nós somos consumidos por um desejo de fazer Cristo ser conhecido também. Quando nós chegamos no capítulo 2, nós vemos Paulo inserir, irmãos, uma das maiores glórias do Evangelho, que é o assunto da justificação pela fé. E logo no capítulo 2, que Paulo insere esse assunto, Paulo nos dá um exemplo de como é que nós vivemos essa justificação. E nós aprendemos que essa justificação só é vivida através de uma vida crucificada com Jesus. Se você perdeu esse sermão sobre a vida crucificada, você pode acessar o nosso canal no YouTube, você vai ter esse sermão disponível lá. E a partir do capítulo 2 em diante, Paulo ele vai usar vários argumentos agora para defender a doutrina da justificação pela fé. Então eu vou resumir o que Paulo vai falar no capítulo 3 a partir de um único exemplo, que é o exemplo de Abraão. Tá bom? Vamos ler? Capítulo 3. Você está feliz? Diga amém. Amém. Versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Bom, Paulo continua indignado. Paulo continua bravo. Se você achou que ele começou bravo, aqui no capítulo 3 ele continua mais bravo ainda. Olha o versículo 1. Ó Gálatas insensatos. A palavra aqui era loucura mesmo, vocês estão loucos. Quem os enfeitiçou? Uma outra versão vai usar a palavra fascinar. O que fascinou vocês? O que encantou vocês? A ideia é de algo que enfeitiça mesmo. O que é que enfeitiçou? O que é que encantou? O que é que fascinou vocês? Aí Paulo vai dizer, não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé da qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Diga comigo, Abraão. Diga, Abraão. Creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Versículo 7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou, uma outra versão diz pré-anunciou primeiro as boas obras a Abraão. Deus pré-anunciou o Evangelho para Abraão. Irmãos, a mensagem de forma tão clara, tão explícita,
que nós ouvimos aqui domingo após domingo, sobre o Cristo crucificado, sobre o Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Imagine que um dia Deus falou sobre isso a Abraão. Há pelo menos 2 momentos onde Deus faz isso. Um deles nós vamos narrar aqui nessa mensagem, mas o outro é no Monte Moriá, quando Abraão vai sacrificar Isaque. Irmãos, a Bíblia diz, João vai dizer que Abraão viu o dia de Cristo. Ou seja, quando Abraão estava levantando a faca, irmão, para sacrificar Isaque, Deus abriu os olhos de Abraão. E Abraão viu que mais de milhares de anos para frente, não seria um cordeiro, não seria um menino, mas seria o próprio Deus sacrificado em uma cruz. E da mesma forma, irmão, como Abraão teve coragem de ir até o monte para sacrificar o seu filho, mas não conclui no Calvário, Deus sacrifica o seu próprio filho. Abraão não foi até o fim, mas Deus foi até o fim, entregando o filho dele, irmãos. Deus estava pregando o evangelho para Abraão. Isso é incrível, irmãos. Isso é incrível, isso é extraordinário. Deus estava pré-anunciando as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Versículo 9. Assim, os que são da fé são abençoados juntos com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Aleluia. Aleluia. Ore comigo. Se você estiver com a Bíblia aberta aí, coloque a sua mão em cima das páginas dessa Bíblia. Peça para o Espírito de Deus falar com você. Ore com fé. Se for por uma questão apenas física, irmãos, eu vou falar que esse não vai ser um dos meus melhores sermões. Mas eu confesso, irmãos, que assim como Deus abriu os nossos olhos no primeiro culto aqui, para que nós víssemos pelo menos mais um vislumbre, pelo menos mais um pouco das excelências gloriosas do Filho de Deus, irmãos, se Ele fizer isso conosco, esse culto será sobrenatural. Então, com as suas mãos sobre as páginas desse livro sagrado aí, peça para Deus: Deus, fala comigo. Deus fala ao meu coração, Deus abre os meus olhos, Deus grita dentro de mim, que a voz que acalma a tempestade, que a voz que tudo criou, fale conosco nessa noite. Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós necessitamos, nós carecemos, nós estamos aqui, Senhor, como alguém, ó Deus, como cantamos aqui, como um deserto que anseia, que precisa de água. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, revela Cristo ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Glória a Deus. Dá um sorriso bem bonito para quem está ao seu lado. Você pode sentar. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. O coração humano tem fome. Me permita introduzir esse sermão falando sobre isso. Nós temos fome. E a Bíblia sinaliza isso. E quando eu falo sobre fome, eu não estou falando apenas sobre comida, sobre alimento físico, sólido. Não apenas o nosso estômago tem fome, biologicamente falando, mas o nosso coração também é faminto, sedento. E é possível nós olharmos para a nossa geração, para esse tempo, para a nossa sociedade, e ver que nós estamos diante
da sociedade mais insatisfeita de todos os tempos. Os homens estão à procura de alguma coisa para satisfazer a sua fome, a sua sede. E nós vemos os homens tentando saciar essa fome e essa sede de alguma forma. Eu preciso concordar, você já me viu falando sobre ele aqui inúmeras vezes, e eu preciso concordar com o C.S. Lewis quando ele diz que o problema das pessoas não é a fome. O problema das pessoas é que é muito fácil satisfazê-las. As pessoas estão satisfeitas com poucas coisas. As pessoas estão satisfeitas com coisas que muitas vezes não satisfazem. As pessoas estão satisfeitas com coisas que muitas vezes não preenchem, não satisfaz plenamente. É por isso que nós estamos diante de uma sociedade faminta. Por quê, pastor? É simples. Quando você olha para a Escritura, você percebe que nós fomos criados com um desejo infinito. E somente um Deus infinito pode satisfazer. Nós somos criados com um desejo infinito. E nada menor do que isso pode nos satisfazer. Somente um Deus infinito pode satisfazer um desejo infinito. Ou seja, nós fomos criados por Deus e para Deus. A fome do nosso interior tem nome. O desejo da nossa alma tem nome. A sede que há dentro de nós tem um único nome. É Deus. É Deus, irmãos. Ainda que o homem tente preencher esse lugar com alguma outra coisa, mas é impossível. É por isso que o apóstolo Paulo começa o capítulo 3 e o versículo, ele é essencial, a afirmação é extraordinária, mas é crítica para nós. Porque já no versículo 1, Paulo vai dizer, vocês estão loucos? O que é que fascinou vocês? Porque foi diante de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Coloca o versículo 1 para mim de Gálatas 3, por favor. Olha isso aqui é definidor para aquilo que nós vamos construir aqui hoje. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou, o que fascinou vocês? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que não há nada mais fascinante do que um Cristo crucificado. Irmãos, não há nada mais fascinante do que um Cristo crucificado. Você consegue imaginar isso aqui, queridos? Paulo está definindo o que é uma pregação de verdade. O que é uma pregação bíblica, o que é pregar o evangelho. E Paulo está dizendo que quando um homem, uma mulher, prega o evangelho, prega a Cristo e este crucificado, Paulo está dizendo, escute, olha para mim aqui, a experiência de alguém que ouviu o evangelho verdadeiro é a mesma experiência de um homem e de uma mulher que esteve aos pés da cruz, vendo Cristo ser crucificado. Aleluia! Aleluia! Irmãos, é por isso que nessa igreja nós decidimos que aqui nós não somos apenas uma igreja bíblica, nós somos uma igreja cristocêntrica. Então não nos peça para pregar alguma outra coisa a não ser Cristo. E é somente quando Cristo é pregado que Cristo é visto. Pastor, por que as pessoas vão para a igreja e não são transformadas? Por que as pessoas vão para a igreja e as vidas continuam as mesmas? Por que as pessoas vão e saem, entram e saem das igrejas e nada acontece? Porque Cristo só é visto quando o evangelho é pregado. O evangelho só é pregado quando Cristo é apresentado. Vamos a uma imagem gráfica aqui. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que quando o evangelho é pregado, é como se houvesse um outdoor, uma imagem, um quadro,
E não apenas um quadro imóvel, inerte, uma imagem sem vida. Paulo está dizendo, o evangelho é pregado. E as pessoas podem ver, cheirar, tocar, sentir o Cristo crucificado. Por isso que eu amo a pregação do evangelho, irmãos. Que a pregação do evangelho é a única que pode transformar ouvidos em olhos. E as pessoas podem ver o Cristo que nós pregamos, as pessoas podem tocar no Cristo que nós anunciamos, as pessoas podem sentir a presença dEle. Olha para mim aqui. Paulo escreve aos Gálatas 15, 20 anos depois que Cristo foi crucificado. Aqueles homens e aquelas mulheres não viram Cristo na cruz. Nós estamos ouvindo sobre isso há mais de 2 milênios depois. Nós também não vimos. Mas Paulo está dizendo, quando o evangelho é pregado, quando o evangelho é pregado, irmãos, há um poder na pregação do evangelho. Cristo é visto como uma pintura, crucificado entre eles, e é possível afirmar que nós vimos Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Que um cristão verdadeiro não é alguém que sabe sobre Jesus. Um cristão verdadeiro é alguém que viu Jesus na cruz. Então olha para mim aqui. Se você não viu esse Jesus na cruz, se você não sentiu, se você não tocou, se você não cheirou, escute, é bem provável que você nunca tenha nascido de novo. Por quê, pastor? Porque isso é fascinante. Aí Paulo vai dizer, o que é mais fascinante do que isso? O que é mais incrível do que isso, irmãos? Aonde quer que nós estejamos, o que seja, o que quer que nós façamos, nós somos chamados para ser fascinados pelo próprio Deus. Um chamado para conhecer o homem Jesus, ser fascinado pela revelação de quem Ele é, sabe, é sobre se deixar fascinar por aquilo que nós contemplamos, fascinados pela pessoa de Jesus, e é isso que o Espírito Santo está fazendo, irmãos. É isso que o Espírito Santo está fazendo. O Espírito Santo está abrindo os nossos olhos, nós estamos conhecendo Jesus, nós estamos conhecendo as suas excelências, suas glórias e as suas belezas. Agora olhe para mim aqui, pelo amor de Deus. Não se engane. Não se engane. Porque se você não está fascinado com Deus e por Deus, você está fascinado com alguma outra coisa. Se você não está encantado com as belezas de um Cristo que foi crucificado, você está encantado com alguma outra beleza. Se você não está completamente rendido a esse Deus que se fez homem e morre em uma cruz, você está completamente rendido a alguma outra verdade. Irmãos, a questão não é se nós vamos amar alguma coisa acima de tudo. Nós estamos amando alguma coisa acima de tudo. A grande questão é o que nós estamos amando acima de tudo. A grande questão não é se nós vamos colocar o reino em primeiro lugar. Irmãos, nós estamos colocando um reino em primeiro lugar. A grande pergunta é que reino nós estamos colocando em primeiro lugar. Sabe o que nós estamos aprendendo aqui? É que somente quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, é que nós podemos amar as outras coisas de verdade. Se Deus não for o mais amado, nós amaremos de forma errada, desordenada, desequilibrada, todas as outras coisas. E a igreja, ela se perde quando ela é constituída de pessoas que são talentosas, dedicadas, mas que não estão fascinadas, encantadas com as belezas de Jesus.
que é que pode nos fascinar mais do que Jesus? O que é que pode nos encantar mais do que Jesus? Não preguei semana passada, meu discípulo Léo pregou, fiquei sabendo que foi um culto sobrenatural. Então eu gastei mais tempo em casa, mais tempo estudando. E eu decidi conversar com a inteligência artificial. Quero dizer que eu estou bem. Os meus remédios estão em dia. A minha esposa consegue comprovar de que eu não perdi ainda a sanidade mental. Mas eu, estudando, eu decidi abrir o chat GPT, eu falei, vou conversar com esse negócio. E eu transcrevi ipsiliteris a minha conversa com a inteligência artificial. E eu trouxe para essa mensagem. Vamos lá. Oi, chat. Paulo em Gálatas diz que os Gálatas foram fascinados, encantados, enfeitiçados com outras coisas que consideravam mais encantadoras que o próprio Cristo. Chat, me ajude a entender quais são as 5 coisas que mais fascinam as pessoas com base no que elas pesquisam na internet. Chat respondeu, oi Lúcio. Seguindo essa perspectiva de que as pessoas buscam na internet aquilo que mais as fascina, seduz e move, nós podemos olhar para as grandes categorias que revelam os principais encantamentos modernos. Com base em tudo que as pessoas pesquisam na internet, ele resumiu as 5 coisas principais. Isso aqui é inteligência artificial, irmão. Primeiro, as pessoas estão buscando dinheiro e sucesso. Segundo, as pessoas estão buscando prazer e entretenimento. Terceiro, as pessoas estão buscando alguma coisa sobre imagem e aparência. Quarto, as pessoas estão buscando poder e controle. Quinto, as pessoas estão buscando conhecimento e curiosidade em geral. Aí eu disse, chat, e o que mais fascina os cristãos, com base no que eles pesquisam na internet? Você percebe que a minha primeira pergunta foi de forma geral. O que fascina todo mundo? Aí ele colocou as 5 categorias lá. Agora a minha pergunta é específica. O que é que fascina aqueles que se intitulam cristãos? O que é que os cristãos buscam quando eles acessam a internet? O que é que eles pesquisam? O que é que eles querem? Aí ele me respondeu. Primeiro, os cristãos buscam experiências e poder espiritual, sucesso ministerial e influência, autoajuda cristã, polêmicas e escândalos religiosos e, por último, novidades teológicas e curiosidades escatológicas. Aí eu disse, chat, se o cristianismo é sobre Cristo, por que na lista dos cristãos não existe Cristo? Ou melhor, por que Cristo não é o primeiro na busca dos cristãos? Irmãos, uma inteligência artificial me respondeu. Lúcio, essa é de fato a grande tragédia espiritual da nossa época. E se formos honestos, de todas as épocas, o coração humano, mesmo redimido, tende a trocar a glória do Criador pela criatura. A buscar dons e benefícios de Cristo, mas não o próprio Cristo. Aí ele disse, Lúcio, Cristo não é o primeiro na busca dos cristãos, por quê? Porque o coração humano é idólatra, mesmo depois da conversão. Vou falar igual meu amigo pastor Ribinha. Eu estava quase chamando essa inteligência artificial de inteligência celestial. 2, porque os cristãos estão buscando utilidade e não beleza. 3,
Porque os cristãos estão confundindo espiritualidade com religiosidade. Quarto, preste atenção, irmãos. Quarto, porque os cristãos não conhecem a beleza e a suficiência de Cristo. E quinto, porque Cristo não cabe nas fórmulas rápidas que os cristãos tanto buscam. Aí ele concluiu. Um grande paradoxo, né, Lúcio? O que mais precisamos é o que menos buscamos. O cristianismo sem Cristo é pior que o paganismo. É uma ilusão piedosa, uma religião sem vida. Sabe o que mais me impressionou nessa conversa? Não foi sobre a minha sanidade mental. É que não havia nada diferente entre cristãos e não cristãos. Ambos estão buscando coisas e nenhum está buscando a Cristo. Irmãos, alguma coisa está nos fascinando. Da mesma forma como esses cristãos aqui da Galácia estavam fascinados por uma ideia de que era possível eles fazerem alguma coisa que Cristo não havia feito. Que Cristo fez uma parte da obra, agora eles fariam a outra parte. Já viu? Que em forma de ditado popular as pessoas dizem, olha, Deus diz para você, faz a tua parte que eu te ajudarei. Não é? E é isso que nós acreditamos para a nossa fé. Que Deus fez algo, mas não terminou. E nós precisamos fazer alguma coisa. Irmãos, preste atenção aqui, olha aqui. Nos primeiros capítulos de Gálatas, Paulo vai fazer um tratado sobre a sua defesa pessoal. Paulo está falando sobre quem ele era e o que o Evangelho fez com ele e quem ele se tornou. Agora, a partir de agora, de uma forma objetiva, Paulo vai expor o que é a justificação pela fé. Paulo vai detalhar, delinear, sintetizar uma das maiores glórias do Evangelho, que o homem é salvo pela graça mediante a fé. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas é por Cristo e por aquilo que Ele fez na cruz. Paulo vai dizer, nós morremos para a lei. Nós morremos para esse mundo. Então não tem como confiar nos nossos próprios esforços, nas nossas próprias obras. Paulo vai dizer, vocês começaram pelo Evangelho. O Evangelho não acabou, agora vocês vão crescer pelo Evangelho e vocês vão terminar no Evangelho. O Evangelho nunca fica para trás, ele não apenas é o caminho de entrada, ele é o caminho e ele é a linha de chegada. Vocês começaram com Cristo e só há possibilidade de terminar se nós permanecermos em Cristo. Irmãos, nós queremos um Deus da utilidade. Nós queremos aquilo que Deus pode dar, aquilo que Deus pode fazer. O que nós não podemos nos enganar é que nós não podemos ter as bênçãos de Cristo sem tê-lo. Nós não podemos divorciar, separar Cristo dos seus milagres, Cristo das suas ações. Ou nós temos o Cristo integral, ou nós não temos Cristo. Paulo começa a fazer contrastes. A partir do versículo 12, Paulo começa a dizer, ei, que negócio é esse de começar pela fé e agora obras da lei? De começar pelo Espírito e agora de aperfeiçoar na carne? Irmãos, ter fé no Evangelho não é apenas concordar com aquilo que Jesus fez. Ter fé no Evangelho é parar de tentar salvar a si mesmo. Nós não podemos. Sabe aquela pessoa que olha para você e fala assim, eu não sei se eu estou preparado para fazer uma decisão para Jesus. Porque eu não sei se eu consigo. E algumas pessoas, até de forma honestas, mas enganadas por uma ideia de um falso evangelho, elas dizem assim, ei, eu quero entrar, mas quando eu entrar vai ser de verdade, eu não quero entrar para sair. Você percebe que tudo depende dela?
Ela que entra, ela que permanece, ela que continua. A salvação dela é uma obra dela. Depende da força dela, da força de vontade, dela ser santa, dela ser fiel. Irmão, não se engane. Tudo começa em Cristo. Acontece por Cristo. E é concluído no próprio Cristo. Paulo está dizendo... Perdão. Ore por mim. Paulo está dizendo, quando você olha para a lei vai dizer, faça isso. Mas quando você olha para o Evangelho diz, Cristo já fez tudo. Oh, aleluia! A lei exige obras de esforço humano, mas o Evangelho requer fé naquilo que Cristo já fez. A lei faz exigências. A lei ordena que obedeçamos, mas o Evangelho traz promessas e pede que nós apenas creiamos. É por isso que o Evangelho, irmãos, não é um bom conselho aos homens, mas são boas novas acerca do que Jesus Cristo já fez. Não é um convite para fazer alguma coisa, mas é uma declaração daquilo que Jesus fez na cruz. Não é uma exigência, é uma oferta. Nós não fomos justificados pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo, irmãos? Não adianta. Você não tem como melhorar o Evangelho. É por isso que ele é fascinante. Não tem como melhorar essa boa notícia, irmão. Não tem como melhorar isso. É por isso que ele é fascinante. Mas sabe o que Paulo vai dizer? Olha comigo no versículo 6, Gálatas 3, 6. Gálatas 3, 6. Olha comigo o versículo 6. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Irmãos, olha para mim aqui, pelo amor de Deus. Deus pregou o Evangelho para Abraão. Isso aqui é fascinante. E o que é que Abraão fez, pastor? Paulo está usando o exemplo de Abraão. Paulo pega uma testemunha. Eu já expliquei para vocês o que é justificação pela fé. Como é que vocês vão viver uma vida crucificada. Agora quero usar um exemplo que vocês conhecem. Abraão. Imagina Paulo, irmãos, argumentando. E o que é que Abraão fez? Apenas creu. Um dia os religiosos se aproximaram de Jesus e falaram assim, Jesus, o que é que nós temos que fazer para realizar as obras de Deus? O que é que nós temos que fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, as obras de Deus é apenas uma, que vocês creiam naquele que Ele enviou. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Crer naquele que Ele enviou. Bom, você consegue imaginar? Perdão. Você consegue imaginar Deus pregando o Evangelho para Abraão? Você consegue imaginar tudo isso que nós estamos ouvindo aqui de forma clara e explícita, explicando agora, indo para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, olhando para as cartas, olhando para os profetas, para os salmos, para a lei e vendo Cristo? Você consegue imaginar o próprio Deus expondo isso para Abraão? Como é que Deus fez isso, pastor? Nós precisamos voltar para Gênesis. Volte lá em Gênesis capítulo 15. Gênesis 15. Gênesis 15. Versículo 5. Achou aí? Diga amém. Diz assim. Versículo 5. Deus pregando o Evangelho para Abraão. Versículo 5.
levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu. A mesma palavra que Paulo usa em Gálatas. Abraão creu. E isso lhe foi creditado como justiça. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Essa é uma palavra financeira, irmãos. Crédito, acreditar. O que Abraão fez, pastor? Ele apenas creu. Deus fez um depósito na vida dele. Irmãos, a teologia chama isso de imputação. Não é algo que você faz, é algo que alguém fez, mas é colocado sobre você, é creditado sobre você. E o que é que nós fazemos, pastor? Assim como Abraão, nós cremos. Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça. Versículo 7. Disse-lhe ainda, Deus está pregando o evangelho para Abraão. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro. Preste atenção, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os, olha a cena, cortou-os ao meio, colocou cada metade em frente uma à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Versículo 12, ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Versículo 17, depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra. Pastor, eu não entendi. Que cena mais sem pé nem cabeça. E você está falando que aí Deus está pregando o evangelho a Abraão. Queridos, a primeira vez que eu vi essa exposição desse texto foi de um grande amigo, pregador, pastor Ribamar Braga de Pinheiro. Depois que eu ouvi ele pregar esse sermão, eu fui movido a entender ainda mais a profundidade do que Abraão está vivendo aqui e Paulo está expondo em Gálatas 3. Presta atenção. Tim Keller, Larry Crabb, David Barron, comentário da Bíblia Beacon, todas essas fontes, eles chegam a uma única conclusão. Presta atenção. Essa cena parece estranha para nós, mas era muito comum para o crente Abraão. Por quê? Porque Abraão vem de um lugar chamado Ur dos Caldeus, Mesopotâmia antiga. E aquele povo, aquela região específica, eles tinham meios e formas de assinar pactos, contratos, acordos. E como é que eles entravam em acordo por alguma coisa? Um acordo comercial, uma aliança. Como é que eles firmavam um pacto? A história diz que eles montavam exatamente essa cena que Abraão monta. Eles pegavam animais, cortavam os animais ao meio, separavam as suas metades, criavam um corredor de sangue chamado Caminho da Aliança, e eles caminhavam por esse corredor, e no meio do corredor, olhavam um no olho do outro e firmavam um acordo. Até aqui ok? Até aqui ok? Até aqui ok? Deus chega com Abraão e fala assim: eu quero fazer uma aliança com você. Pega os animais, pega os pombos, leva para um lugar só eu e você, 6 horas da tarde, e eu vou descer exatamente nesse horário, e nós vamos firmar uma aliança. Você consegue ver a cena? Abraão chega, 6 horas da tarde, pega os animais, serra os animais do meio, separa as metades. Você consegue imaginar
um corredor de sangue sendo formado. 6 horas da tarde. A Bíblia diz que Deus desce para firmar uma aliança com Abraão. Oh, aleluia. Como diz o pastor Ribinha, essa é a hora em que Cristo ele salta desse texto. Essa é a hora que nós vemos Cristo claramente exposto e o evangelho sendo pregado para Abraão. Deus precisa firmar uma aliança com o crente Abraão. E às 6 horas da tarde, Deus está lá. Irmãos, alguns estudiosos dizem que esse contrato, esse trato, essa aliança, esse pacto era feito às 6 horas da tarde. E os contratantes tinham que caminhar pelo corredor segurando tochas acesas. E eles caminhavam e tocavam nas carcaças. E enquanto eles caminhavam, eles pronunciavam uma automaldição. Enquanto eles caminhavam pelo corredor, eles diziam: aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir a minha parte no acordo. Preste atenção, aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir a minha parte no acordo. 6 horas da tarde, Deus desce, e nós vemos o primeiro personagem teofânico aparecendo. Teofania é uma expressão do próprio Deus se manifestando. A Bíblia diz que foi visto um fogareiro esfumaçante. O próprio Deus se apresenta. Oh, aleluia. Do outro lado, devia estar o nosso representante. E vocês lembram o que é que acontece com Abraão? Vocês lembram? Abraão dorme. Irmãos, nós temos o melhor representante da raça humana, o homem que foi chamado amigo de Deus. Nós temos um homem que foi considerado por Deus um homem justo. Deus está lá. Cadê o nosso representante? Dormindo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. É nessa hora que a Bíblia diz: apareceu um fogareiro esfumaçante e uma tocha acesa. Enquanto Abraão dorme, do outro lado da ponta, aparece um outro ser. E eles vão caminhando no meio daquele corredor de sangue, tocando nas carcaças dos animais. E no meio do corredor, há alguém que pode olhar dentro dos olhos de Deus e dizer: Deus, faça comigo o que acabou de acontecer com esses animais, se Abraão não cumprir a sua parte no acordo. Irmãos, só havia contrato se tivesse duas partes. Deus, nós sabemos que está lá. Abraão, nós sabemos que está dormindo. Quem é que desce no outro lado do corredor? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, a aliança de Deus com o homem não depende do homem. A aliança de Deus com o homem depende de Cristo. De um lado está Deus, do outro está Cristo. E é Cristo que caminha num corredor de sangue. É Cristo que caminha em direção ao Calvário. É Cristo que olha nos olhos de Deus e diz: o Senhor pode fazer comigo. Eu sei que o Wilson não vai conseguir. Ele vai quebrar a aliança. Então o Senhor pode fazer comigo. O Senhor pode me cortar no meio. O Senhor pode acabar com a minha vida, se Ele não cumprir. Mas eu faço uma aliança com o Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Irmãos, no domingo passado eu falei o que era justificação. Mas eu não expliquei exatamente como a justificação acontece. Justificar significa declarar que alguém é justo. Irmãos, não é apenas dizer que alguém nunca pecou, nunca cometeu um crime. Ser justificado significa declarar que alguém obedeceu plenamente, perfeitamente, completamente à lei. A pergunta é: quem de nós aqui obedeceu perfeitamente à lei? Quem de nós aqui nunca pecou? Quem de nós aqui nunca transgrediu um mandamento? E Deus está dizendo que agora
Ele está anunciando o Evangelho a Abraão. E o que é que nós precisamos fazer, pastor? Apenas crer. Oh, aleluia! Apenas crer. Irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas. Deus nos trata como se nós fôssemos Cristo, porque na cruz, Deus tratou Cristo como se fosse nós. É exatamente na cruz que Deus olha para o seu filho, e Ele não vê mais o seu filho, Ele vê eu, Ele vê você. Ele despeja a sua ira sobre Jesus. Agora Ele olha para mim, Ele olha para você, que cremos pela fé, como um crente Abraão, e Ele não vê mais o Lúcio, Ele vê o filho dele, Ele vê Cristo, e é por isso que Ele derrama a sua graça. Irmãos, como é? Como é que Deus pode, como é que um Deus santo pode justificar pecadores? Imagina só. Imagine só um assassino diante de um juiz. E diante do juiz, o assassino diz, eu estou arrependido. Aí o juiz olha para ele e fala assim, tá bom, agora vá para sua casa, volte a viver a sua vida que você vivia antes. Quem aqui concordaria com isso? Ninguém. Agora imagine Deus. O pecado precisa ser punido. A justiça precisa ser feita. O juízo precisa ser satisfeito. Alguém tem que pagar. Alguém tem que sofrer as consequências. Já que a justiça de Deus exige a morte do pecador, e o amor de Deus deseja ofertar a vida eterna, como é que Deus resolve o dilema de salvar os pecadores sem deixar de ser justo? Olha para mim aqui. Hoje nós podemos perdoar. E nas palavras de um teólogo, o perdão para o homem é o mais claro dos deveres, mas para Deus é o maior dos problemas. Porque Deus não pode perdoar sem punir. Nós podemos olhar para alguém e falar assim, eu te perdoo, está zerado a conta entre nós, vida que segue. E Deus não pode simplesmente dizer, está zerado a conta entre nós, vida que segue, eu te perdoo. Não, Deus tem que punir o problema. Deus tem que satisfazer a exigência do pecado. Ele precisa ser satisfeito de alguma forma. A conta precisa ser paga. Então, como é que um Deus justo justifica o fato de justificar eu e você? Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Oh, aleluia. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Escute, Deus não deixa de lado a sua justiça. Deus volta toda a sua justiça contra o seu próprio Filho. É na cruz aonde o amor e a justiça de Deus são plenamente satisfeitos. É ali na cruz aonde nós vemos o amor justificador de Deus. Essa é a maravilha da cruz. A justiça e o amor são plenamente satisfeitos. Na cruz, a justiça e o amor se beijam. A cruz é o caminho de Deus para nos trazer de volta para Deus. A cruz é o lugar aonde o juiz é julgado. Cristo tomou o lugar de culpa que merecemos, para que pudéssemos assumir o lugar de aceitação que desejamos. Oh, aleluia!
Oh, aleluia. Deus se entregou a si mesmo para nos salvar dele mesmo. Por isso que o grande reformador Martinho Lutero dizia: quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para a cruz, eu não vejo como me perder. Oh, aleluia! Oh, aleluia! É exatamente no Evangelho, irmãos, que nós temos a dose certa de ofensa e atração. Qual é a ofensa? A cruz. Nós somos mais pecadores do que nós imaginamos. Qual é a atração? Cristo. Nós somos mais amados do que jamais nós ousaríamos pensar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E talvez você está pensando, pastor, que legal esse Deus de vocês, um Deus que só ama. Mas a Bíblia fala sobre temer a Deus. E eu não vi em momento algum você falar sobre temer a Deus. Que legal você pensar sobre isso. Estou lendo a mente de alguns aqui. Que legal você pensar sobre isso. A Bíblia fala sobre temer a Deus. Mas você sabe por que Deus deve ser temido? Você sabe por que Deus precisa ser temido? Salmos 130, versículos 3 e 4. Salmos 130, 3 e 4. Mas contigo está o perdão. 3. Se tu, Senhor, registrasse os pecados, quem, Senhor, se manteria de pé? Quem? Versículo 4. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Escute, Deus tem poder, e se Ele quisesse agora, Ele arrancaria nossas almas e jogaria no inferno, e Ele ainda seria um Deus bom. Mas sabe o que o salmista está falando? Deus não deve ser temido pelo poder que Ele tem de enviar homens para o inferno. Deus deve ser temido pelo poder que Ele exerceu em enviar o seu Filho. Irmãos, a Bíblia diz que nós não devemos temer a Deus por causa da sua ira. Nós devemos temer a Deus, porque em Deus há um perdão que nós não podemos explicar, há uma graça que nós não podemos definir. É por isso que Ele deve ser temido. Fica de pé, por favor. O que é que Abraão fez, pastor? Ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Se Abraão creu, o que é fé então? Eu vou lhe dar a melhor definição de fé que eu já encontrei até agora. Fé é simplesmente a atitude de chegar diante de Deus de mãos vazias. O que é fé, pastor? É chegar diante de Deus de mãos vazias. Irmãos, Romanos, Paulo vai defender ainda mais a justificação pela fé. E ele vai usar mais uma vez o exemplo de Abraão. E sabe como é que ele vai dizer sobre Abraão? Deus, escute, Deus é aquele que justifica o ímpio. Como assim? Aí ele vai explicar. Aí ele vai dizer o seguinte: é porque para aquele que trabalha, o salário é considerado uma dívida. Mas para aquele que crê que Deus justifica o ímpio, a fé acredita algo como justiça.
Que fé, pastor? É você passar o mês todo sem trabalhar e no final do mês você chegar no seu patrão e falar assim: eu vim receber o meu salário. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ei, se você está levando alguma coisa até Deus, deixa eu falar para você, não serve, não presta. Se você foi salvo pelas suas obras, você não foi salvo coisa nenhuma. O que é fé, pastor? É chegar diante de Deus, de mãos vazias, e dizer: Deus, olha para mim, como você olha para Jesus. Oh, aleluia! O Evangelho não é o ser humano em direção a Deus, com as mãos cheias de boas obras para trocar por uma coroa. O Evangelho é Deus em direção à criação, com as mãos cheias de sangue, trocando a coroa por uma cruz. Sabe qual é a grande pergunta que Paulo levanta em Gálatas 3? Pode alguém ser justificado pelas obras da lei? Não. E o exemplo? Abraão. Cadê o nosso melhor representante? Dormindo. Meu Deus. Meu Deus. Olhe para mim aqui. Pegue entre nós aqui o melhor homem, a melhor mulher. E essa pessoa vai ser reprovada pela lei. Agora pegue entre nós o pior dos pecadores aqui entre nós. E esse homem, essa mulher, pode ser salvo pela graça de Jesus. É por isso que a frase favorita do apóstolo Paulo é: em Cristo. Em Cristo. Paulo resume a fé cristã nessa expressão: em Cristo. Paulo resume a sua religião, a sua teologia nessa expressão: em Cristo. Por quê, Silvino? Porque em Cristo fomos perdoados, em Cristo fomos justificados, em Cristo fomos adotados, em Cristo fomos reconciliados, em Cristo fomos amados, em Cristo fomos eleitos, em Cristo fomos predestinados, em Cristo nos assentamos nos lugares celestiais, em Cristo somos mais que vencedores, em Cristo nos tornamos filhos de Deus. Oh, aleluia! Coloca para mim o versículo 18 de Gênesis 15 para a gente finalizar. Olha o que a Bíblia diz. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: a sua descendência dei esta terra. Você sabe que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Pergunta: qual descendente de Abraão recebeu a terra como herança? Ismael ou Isaque? Ismael ou Isaque? Ismael ou Isaque? Eu vou deixar a própria Bíblia responder. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3:16. 3:16. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos descendentes, como se falasse muitos, mas de um só. Ao seu descendente, que é? A promessa de Deus não depende de homens. A promessa de Deus depende do próprio Deus. É o Cristo passando no corredor de sangue, tocando no inferno e na condenação que era para mim e para você, olhando para Deus e dizendo: pode fazer comigo. Se um dia ele falhar, faça comigo. Se um dia ele errar, faça comigo. Se um dia ele se desviar, faça comigo. Se um dia ele vai errar, ele vai falhar, ei, faça comigo. Mas aconteça comigo. Se ele não cumprir a sua parte na aliança. Eu quero encerrar essa reflexão com uma pergunta. Eu terminava de escrever esse sermão e uma pergunta ficou: Lúcio,
Você não deseja ir para o inferno, mas você deseja o céu? Irmãos, tem muitas pessoas que querem ir para o céu apenas com medo do inferno. Outros, eles não querem ir para o inferno, mas também não desejam o céu. Só há uma motivação para conduzir as nossas vidas, irmãos, agora e na eternidade. Ou é Cristo, ou é Cristo. Não vai ter um céu sem Cristo. E você não vai chegar lá, eu não chegarei até lá, se não desejar apenas este Cristo. Quero que você feche os seus olhos agora e ore.